A paz do Senhor Jesus, abençoadas. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Reconectadas com Deus. E hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial, a querida Ana Marques, né? Especialista em educação parental, consteladora, mentora de mulheres e tem um lindo trabalho com o tema que vamos abordar nesse podcast de hoje, que é feridas emocionais, restaurando a tua cura interior para você se reconectar com o Pai e consigo mesma. Então fica bem ligadinha porque hoje o podcast é um podcast de muita cura interior para você. Querida Ana Marques, para mim é uma imensa honra, satisfação recebê-la no nosso podcast Reconectadas com Deus neste dia. É uma mulher inspiradora, uma mulher que agrega muito em nossas vidas. Sobre conhecimento, sobre cura interior. Tive a oportunidade de ser uma das consteladas, né? E louvo a Deus pela sua vida, por a oportunidade que eu tive, né? Desse encontro, dessa cura interior. Então, a pessoa não tinha outra, né? Tanto conhecimento para agregar, para abençoar nossas vidas, como você tem sobre esse tema, feridas emocionais. Saiba que é uma imensa honra te receber no nosso podcast, querida Ana. Fique à vontade para você se apresentar e transbordar em nossas vidas neste dia com esse tema que você tem uma propriedade tremenda para abençoar nossas vidas. A paz a todos. Eu que agradeço, Tassiana, esse convite maravilhoso de abordar um tema tão bom, tão extraordinário e decorrente desse janeiro branco que nós ainda estamos nele, não é? Então esse tema é muito pertinente. Estamos aí tentando e querendo, né, contribuir com as pessoas para a saúde mental. Não é porque a gente sabe, eu costumo dizer que eu não digo que o mundo está doente, mas o mundo está precisando ter uma mente saudável, precisa construir, não é? Eles precisam, a gente precisa entender que a gente não tem que ser, a gente precisa ser. E aí, com foco, não é? Com fé, e ninguém melhor para nos orientar que o Senhor. Então hoje a gente vai falar, gente, de um tema muito bom. Fiquem aí, vai ser extraordinário. Então, nós vamos estar falando hoje, né, sobre feridas emocionais. E a gente sabe que, infelizmente, o motivo de muitas pessoas estarem doentes, né, depois a querida Ana Marques vai até falar com bem mais propriedade, é o excesso do passado. Muitas pessoas que ainda não se curaram do passado. Não se curaram de traumas, de rejeição, de abandono. Então, ainda carregam muitos traumas do passado, muitas cargas, muitas culpas também. E a palavra do Senhor, quero embasar aqui também com a palavra de Deus, em Isaías 43:18, ele está falando justamente isso. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí no versículo 19, nosso Deus fala através de sua palavra: eis que faço uma coisa nova. Logo conhecereis, porventura não a percebeis, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então, o que o profeta aqui está falando, né? Boca de Deus para nossas vidas, que a lembrança do passado, muitas vezes, vai trazer o saudosismo. Então, não vai ser um benefício, vai acabar te adoecendo, vai acabar te paralisando, vai acabar justamente adoecendo a sua mente. Porque às vezes a gente vai se recordando de coisas do passado e a gente diz: oh, eu não estou feliz como eu estava no passado. E não percebe o novo que Deus já providenciou, que Deus já está preparando para a gente, que Deus já preparou, né? Como a própria palavra está dizendo aqui, né, amiga Ana? E não, porventura, não percebeis que eu estou fazendo uma coisa nova? Então, o próprio Deus ele está dizendo assim: não lembrei das coisas passadas. Nós precisamos encerrar os ciclos e também concluir os nossos pensamentos do passado, né? Para que a gente possa avançar e que a gente possa também evoluir e ter essa restauração interior. Eu mesmo me peguei esses dias, eu pensando em algo do passado. Veja como Deus faz tudo perfeito, né? Que eu estou gravando hoje com a querida Ana. Então, há poucos dias atrás, eu estava pensando em algo do passado e ali bateu uma tristeza. E na mesma hora Deus falou comigo: filha, por que estás lembrando do passado? Olha o quanto eu já fiz na tua vida.
Então, quando você olhar para o passado, não é com saudosismo, mas é para você enxergar o quanto Deus já fez na sua vida. O quanto você já cresceu, o quanto você já avançou, o quanto você já superou, o quanto Deus já te curou. Então, se o ponto positivo para você olhar para o passado é com esse propósito, com esse foco, nada mais. Né? Ele está dizendo aqui, não lembrei das coisas passadas. Ou seja, se olhar para o passado, é só para dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui eu venci. E Ele vai fazer eu vencer daqui para frente também. Amém? Então, que vocês fiquem bem atentos, porque esse podcast são palavras que curam, são palavras que transformam, são palavras que libertam, né? Que a nossa querida Ana Marques vai estar transbordando em nossas vidas neste dia. Então, fiquem atentas, porque eu sei que muitas mulheres serão curadas e restauradas através desse podcast neste dia. Pegando sua deixa, Tassiana, antigamente eu também dizia assim, olha, meu passado, ele está lá, ele não me pertence. Eu tinha essa frase, o meu passado, ele não me pertence. Quando eu não entendia, mas o nosso passado, ele nos pertence sim. Porque o que é que acontece? Ele está lá, ele faz parte da nossa história. Ele serve para a gente olhar para ele com o quê? Como lição. Ele serve para a gente olhar para ele e dizer, e lembrar de Deus que como a gente cresceu. Amém. E a gente fazer um paralelo. Não é porque as feridas emocionais, elas não sangram. Elas não sangram, mas ela dói, machuca, silencia. O que, Ana Cláudia? Nós somos hoje, muitas ignoram que nós somos hoje resultado da nossa criança interior. Não é por isso que às vezes eu digo, gente, se vocês olhassem hoje, se eu olhasse hoje para minha criança interior, lógico que ia ter muita coisa boa, mas ia ter muita palavra que machuca, né? Muito cala a boca, porque eu sempre fui serelepe, eu sempre quis falar. Então, isso, se você não tiver um equilíbrio, se tornam as feridas emocionais. Isso vai interferir nas tuas escolhas, vai interferir na sua relação, vai interferir no seu ambiente de trabalho, vai interferir no seu negócio. Principalmente vai interferir na conexão, porque são coisas invisíveis que você traz. As feridas emocionais, elas não eu tô vendo, não, a gente sente. E quando é na alma é muito mais difícil de restaurar, mas a gente pode restaurar, porque a gente tem um Deus que restaura. Agora, ele só restaura se a gente disser o que é que está doendo e onde está doendo. Não é? Ele não quer dizer, ele sabe tudo, todas as coisas, mas ele quer ouvir de você. Ele quer que você identifique essa dor. Está doendo aqui, então é ali que ele vai restaurar. Sabe, é ali que ele vai fazer tudo novo. Ele não quer saber do passado, ele vai fazer novo, ele faz novo todas as coisas. Então, assim, quando a gente fala em feridas, todo mundo tem, gente. Agora a gente pode restaurar. Primeiro, a gente tem que se autoconhecer, né? Eu digo que tá em três, auto se conhecer, para depois restaurar, para depois transformar. Essa tomada de consciência que transforma. Então no tempo de Deus, como muita gente a gente escuta às vezes, Deus quer que a gente... Não faz a parte dele. E não faz a minha parte. Tudo vai acontecer comigo no tempo de Deus. E o que é que eu estou fazendo? A contrapartida, não é? Então, as feridas emocionais são isso. E ela atrapalha você. Se você não identificá-la, se você não tentar curá-la, se você não tiver... A gente diz assim, geralmente muita gente diz, a gente tem que estar alinhada com muita coisa, mas a gente tem que estar alinhada com o nosso propósito, mas a gente tem que estar alinhada com Deus. É Ele que faz. E assim, ultimamente, eu estava até dizendo a Cris, ultimamente eu estou tendo muita experiência com Deus, é impressionante. Maravilha. É que experiência que eu fico, meu Deus, assim, e Ele está me mostrando. Porque antigamente eu tenho as feridas emocionais e não identificava, porque eu vinha repetindo padrões. Hoje eu não repito mais padrão. Hoje eu entendo que eu vim para aqui, eu vim pelo propósito, eu tenho um propósito. Então não é por mim, é através de mim que eu falo para as pessoas. Sabe? Todo mundo na sua realidade, você tem seus desafios, eu tenho, todos nós temos. A única forma, a maneira diferente é como a gente vai, é como a gente vai para esse desafio, como a gente resolve esse desafio. Na verdade, é como a gente faz, porque realidade todo mundo tem. É processo. E eu costumo dizer também que mesmo com as feridas emocionais, mesmo a gente tentando curar ela, lembre-se sempre, deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. E quando a gente quer curar, né, a gente diz, eu quero curar. Curar não significa ser fraco. Então, se você quer curar porque você está fraco, ao contrário, você é forte porque você identificou. Lembra que eu falei? Você identificou e você quer curar. Você tem a força de vontade de curar, porque você sabe que ali não está mais fazendo sentido para você. E às vezes a gente tem feridas emocionais no inconsciente.
que a gente trouxe, porque todos nós aqui temos um sistema familiar, todos nós viemos de uma família, então todos nós carregamos algo não tão bom de uma família. Ai, Ana, agora eu vou esquecer minha família, eu vou esquecer meu passado. Não, você vai honrar, vai respeitar, mas vai seguir, você precisa seguir para se curar. Como é que você segue se você não se curar? Se você ainda tá lá atrás, presa ao passado, você tem que se libertar. E só se liberta dentro da palavra e com força de vontade. A partir do momento que você se liberta, você não se liberta só você não cura só você cura toda a sua geração para frente. Você declara que a partir dali, a sua geração vai ser curada. E vai. Porque palavra tem poder, não é? Palavra tem poder. Ana, você tocou em um ponto bem interessante, né? Porque em toda a trajetória do povo de Deus, né? Trazendo aqui, você falou agora de deserto, quando Deus falou, né, a Moisés que iria tirar o povo ali do deserto. Então, veja o quanto é importante a gente restaurar nossas feridas, né, emocionais, como você bem pontuou aqui, não estão vendo, né? Então, muitas vezes a gente até escuta e é fato mesmo. A pessoa, Deus tirou do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, eles ali contemplaram todas as maravilhas, todos os feitos do Senhor, e sempre carrega 3P, né? 3P, né? Que é a presença de Deus, né? A presença de Deus, quando Deus falou, estarei com vocês no deserto, né? Então, não abandonou, mas por conta da desobediência do coração, da dureza do coração do povo, né? De reivindicar ali e dizer que lá no Egito estava sendo melhor. Então, aquela estadia ali no deserto prolongou, né? Não foi proposital, porque eles procuraram, né, Ana? Então, o desejo de Deus era encurtar aquela estadia ali no deserto, mas como eles provocaram, né? Eles, né, provocaram o Senhor ali. Então, os 3Ps de Deus, que é a presença de Deus, onde ele era a coluna de nuvem, né, durante o dia, por conta do sol castigante, para abençoar, para as pessoas não morrerem ali de insolação. E também a coluna de fogo para aquecer o povo durante a noite. Veja como Deus é presente, né? Então é a presença de Deus, a provisão de Deus, porque Deus estava provendo ali no deserto, e sempre está provendo nossos desertos. Só basta você ficar bem atento, porque no teu deserto Deus faz brotar, como eu falei aqui, ó, num ermo ele faz rios transbordarem nossas vidas. Deus faz a gente desfrutar no deserto, né, amadas? Ele prepara banquete no deserto pra gente, para mostrar que ele é Deus, que ele é soberano, que ele pode, né? O poder dele. E também promessa, que é justamente ligada às suas gerações. Então, sempre vai estar presente os 3P do Senhor: presença, provisão e promessa. Porque não é sobre você, é sobre uma geração que antecedeu e uma geração futura. Então, sempre vai estar ligado. Então tem algumas maldições, né? Você sabe disso, né? Com minha propriedade também, né? Constelando, né? Fazendo uma desconstelação. Maldições hereditárias, que tem pessoas que não acreditam. A gente respeita. Mas existem maldições hereditárias que são quebradas, encerradas em mim e você. Então, poder de decisão. Então, na minha família, tinham algumas maldições hereditárias. Então, quando eu comecei a servir o Senhor, quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, quando eu comecei a me reconectar com o Pai, Ele trouxe clareza de algumas maldições que precisam ser quebradas. E eu ser quebradas na minha vida, com a minha permissão. E eu disse: Senhor, eu me permito, eu quero que em mim encerre essas maldições hereditárias da minha família. Então, ali foram quebradas algumas maldições hereditárias na minha vida, na minha caminhada dali para frente com Deus. E eu posso contemplar que verdadeiramente o Senhor, Ele quebra as maldições. Ele transforma as maldições em bênçãos, né? Ele transforma nossos ciclos de repetições, né? Tantas pessoas, infelizmente, são doenças que acompanham. Aí você fala: você herdou, né? Quando vai consultar com o médico, né? Tem algum histórico, né, na família. Então, agora há pouco eu perdi uma amiga, né, que tem um histórico de câncer na família. Então, todos já perderam mais de 5 irmãos, já se foram. Ou seja, porque sempre que descobre, já está na metástase.
e só descobre já no final. Não consegue descobrir antes, né? Esse tipo de tumores neles. Então, todos eles que morreram tinham uma vida bem saudável, se cuidavam, né? Se alimentavam, tinham uma alimentação saudável, mas já é um histórico que tem na família, né? E a gente respeita que você não entenda, que você muitas vezes fala até sem entender e também fala porque você discorda. Mas o fato de a gente discordar não quer dizer que não exista, né? A gente também tem que saber disso, que as coisas espirituais, elas são reais e elas são sérias. E como você bem falou aí, Ana, feridas emocionais. Então, tem pessoas que só acreditam que existam feridas físicas, porque elas estão vendo. E aí elas ignoram essas feridas emocionais, que já vêm carregadas de traumas de lá do passado. Então, pegando um gancho aqui de um podcast, não, de uma live que eu fiz com um amigo da educação financeira, né? Para o mês Saúde Mental, que é o tema do nosso próximo episódio, tá? Podcast Reconectada com Deus, a próxima convidada. Então, já uma palhinha aqui. Ele fez um tratamento com essa cliente, mentorada, e ali ela tinha mais de 100 pares de sapatos. E ali foi um trauma, uma ferida emocional. Por quê? E ele disse, tem que ter um motivo para você comprar tantos pares de sapato assim. É inexplicável, tantos pares. Então, assim, uma pessoa artista, né, que precisa muitas vezes, né, uma rotatividade grande de pares, de sapatos, de apresentações. Então, e quando ele foi entender, ele teve psicanalista e ele disse um trauma que ela tinha na infância, porque a mãe comprou um sapato, quando chegou em casa, um pé maior que o outro. E disse, não vou trocar. Você vai usar assim. Você vai usar o sapato desse jeito. E ali ela passou tantas vergonhas com um pé maior que o outro do sapato, do calçado, e ali ativou esse gatilho, essa ferida emocional. A mulher tem um descontrole tremendo de compras de sapatos. E aí, graças a Deus, que ele identificou a raiz do problema daquela ferida, né? Então, queria saber, Ana, qual uma situação, um constelado, ou uma mentorada, uma família que você também atende, né? Famílias atípicas. Qual uma experiência que marcou muito você, assim, que mexeu muito com você como profissional especialista da área? Eu tenho várias, mas prometo resumir e só contar duas. Eu tenho uma dentro da educação parental, de uma família, que a família tem um poder aquisitivo altíssimo. Gente, altíssimo. E aí, quando eu cheguei lá, o pai disse, eu não sei pra quê, né? O varão da família disse, eu não sei pra quê minha mulher lhe contratou, porque eu não preciso. Isso, veja, venha ver. E ele não precisa. Eu disse, mas primeiro a gente tem que falar com a família toda. Ele disse, eu não preciso, venha ver o quarto do meu filho. Desculpa. E nesse momento, quando eu cheguei no quarto, o quarto do menino, eu fiquei boca aberta. O quarto do menino era quase um carro, quase o valor do meu carro. E eu fiquei impressionada. Eu disse, eu olhei, Senhor, me dá sabedoria aqui para me sair desse estreito, como dizem. E aí ele grandão, bem claro, assim. Aí eu disse, realmente, tem tudo. Tem tudo. Mas vamos sentar lá na sala, né? Porque aquele lugar era tão artificial, tão cheio de energia ruim, tão cheio de ter, que não foi sentimento de inveja, não, porque meus filhos nunca tiveram quarto daquele, meus netos também, não foi por isso. Mas estava muito cheio, carregado de só ter. Não tinha essência nenhuma. Até hoje eu falo isso, me arrepio, não tinha nada, não tinha emoção naquele quarto, não tinha nada, não tinha presença, nenhuma presença. Aí eu disse, vamos sair. Nós saímos e conversamos, eu disse, realmente, o quarto do seu filho tem tudo. Mas o quarto do seu filho, ele não tem... Primordial. Ele não tem presença, ele não tem Deus, ele não tem espiritualidade. O Senhor tem, realmente, o Senhor tem muito, tem. Mas o Senhor não é ser. O Senhor precisa ser presente, ser pai, ser esposo. Aí eu comecei a falar um monte de coisa. E ele é bem grande, bem branco, e ele ficou assim, ruborizando na cadeira. Eu disse, pronto, ele fartou e eu vou sair daqui como? E ele assim, ó. E aí a lágrima começou a cair. Ele disse, ninguém nunca me disse isso. Eu disse, pois eu estou dizendo. Porque então eu acho que eu precisava. Aí para quebrar um pouco, gente, eu disse assim, então eu acho que eu precisava, né? Tá aqui. Aí ele disse, precisava. E eu passei 3 meses, 90 dias com essa família.
E ele foi um dos meus melhores clientes, né? Que eu não tenho paciente, nós chamamos cliente mesmo. E me indicou para a empresa dele, para todo mundo. Porque ele, gente, às vezes, e ele também, a gente também tem que entender esse pai. Ele teve um pai que não deu nada a ele também, de emoção, de amor, todos os valores que dinheiro não compra. Não deu nada, só deu ter também. Então ele reproduziu isso pro filho. Ele também estava repetindo o padrão. Então ele também precisava ser cuidado. Porque muitas vezes a gente não identifica a nossa ferida. E quando a gente identifica essa ferida emocional, ela abre caminhos, a gente se cura. Quando a gente percebe isso, é leveza. A vida fica mais leve porque a gente identifica, a gente cura. Não é? E abre caminhos para outra coisa, abre caminho para outros propósitos, abre caminho para relacionamentos saudáveis, abre caminho para você, abre caminho para o perdão. Quantas feridas emocionais que vêm através. Não, eu não perdoo. Quantas pessoas têm amarga? Eu não perdoo. Eu não perdoo. Fez comigo uma vez, tá feito. Gente, quando a gente perdoa o outro, a gente tá perdoando o outro, não. A gente tá se perdoando. A gente tá se curando emocionalmente. Se libertando, porque quando eu tenho alguma mágoa do outro, essa mágoa é dividida comigo também. Eu não consigo caminhar. Porque eu tenho essa mágoa. Então, quando você cura essa ferida emocional, gente, vocês não sabem, abre espaço para o novo. Não é? Eu falo muito da questão da gratidão. Não é? E eu escutei um exemplo, e outro exemplo também que para mim foi perfeito, foi de uma mulher que, quando foi criança, nunca recebeu um abraço do pai. E foi abusada pelo pai. Essa é uma constelada, já é para a constelação. E aí ela casou, o tempo passou, ela casou, mas ela não conseguia abraçar ninguém. Se fosse hoje em dia, todo mundo poderia me dizer que ela tem TDAH, né? Porque tudo é assim. Agora, várias pessoas dão diagnóstico. Gente, só quem pode dar diagnóstico é o neuro. Especialista, o neuro. Eu não posso, ninguém pode. Vai pro neuro, o neuro dá e a gente orienta. A gente pode orientar. E aí ela não abraçava, não abraçava. Quando ela constelou, gente, aí ela disse, porque ela foi abusada pelo pai. E ela não conseguia abraçar ninguém. E ali ela disse, a partir de hoje eu tô liberta, a partir de hoje eu consigo abraçar. Ela não conseguia. Como faz a constelação eu e Pedro, ela quase não, ela ficou totalmente arredia, só depois que ela entendeu, porque nós preparamos, tem toda uma preparação, não é chegar e constelar. Ela entendeu, então ela abriu o campo dela, porque, gente, todos nós, isso é a metafísica, e isso é bíblico também, todos nós temos um campo aqui energético, nós somos energia. Então nós temos, então quando a gente entende isso, o que doía, não vai doer mais. O que doía vira força. Vira força para você levantar, levanta propósito. Ou vocês não acham, que eu também tive. Então essa mulher se libertou. Então quando ela libertou toda a geração dela. E para mim, esses foram os dois casos mais impactantes que eu tive dentro da educação parental e dentro da constelação. Porque não se concebe, né? A gente concebe tudo, mas a gente tem muita coisa. Uma dessas coisas que a gente não concebe é um pai abusar de uma filha. Então nessa eu me impactei. Eu tava, meu Deus, se eu não tivesse tanto equilíbrio ali, eu não ia fluir. Aquela constelação, aquele momento ali não ia fluir com ela, porque eu fiquei totalmente impactada. Mas aí eu respirei, né, e continuei, porque a gente estuda para isso, a gente vê isso, era uma dor dela. É a mesma coisa, a gente pode, só quem pode curar a sua dor é você e Deus. A gente pode orientar, a gente pode acolher, a gente pode ouvir, mas a dor de sentir é você. Quem sente suas dores são vocês. Então você tem a escolha de curar. Então quando você cura, você abre espaço para o novo. Ana, você falou algo bem interessante, Ana Marques. Com relação, amiga, essa questão pessoal, né? A pessoa sabe que vai ter o apoio de alguns profissionais, especialistas, mentores, mas a cura verdadeiramente ela só vai acontecer quando a pessoa se permitir. Então, é algo, né, pessoal, ela e Deus, né? Genuíno, né? Sabe? É abertura para o novo, para receber o novo, para receber a cura. Deus, ele pode curar, mas ele respeita a nossa decisão, na verdade. E o livre-arbítrio. Isso mesmo, o livre-arbítrio que o Senhor nos dá, né? E eu gostaria de saber de você, quando foi esse momento que você teve esse encontro com Deus, essa descoberta? Porque, com certeza, Deus ele também precisou curar algumas feridas emocionais da Ana Marques para usar você como instrumento de bênção nas mãos dele, né? Para curar muitas mulheres, muitas famílias, muitas vidas como você tem sido usado, você juntamente com Pedro, né, com seu esposo. Então, eu gostaria de saber como foi esse momento aí, você pode compartilhar. Com certeza. E assim, eu acredito, eu digo muito, né, nesse encontro que eu fiz com as mulheres, eu dizia muito, tudo que eu tô falando aqui é que eu vivi. Porque eu também tenho minhas feridas emocionais.
né? Também, e eu precisei curar, precisei me reconectar. Eu eu não sempre fui assim, eu digo muito, eu aprendi muito, eu caí muito, eu levantei muito, foi processo. Porque eu era uma pessoa que eu só pensava no ter. Só pensava em estudar para dar o melhor aos meus filhos. Eu só pensava em ter, ser uma boa profissional, sabe? Ser uma boa mãe. Mas quando eu me vi só, eu e Deus. Era eu e Deus. E os meus filhos, né? Eu fiquei viúva muito cedo. Então ali eu percebi que se eu não. Teve um dia, eu não sei se vocês conhecem aqui, quem não é de Recife está assistindo, tem um Banco do Brasil ali na Dantas Barreto. E ali numa vez eu cheguei tão aperreada, cheguei ali, sentei mesmo. Nessa época não tinha carro, era ônibus, eu ia pra faculdade de ônibus. Eu cheguei, sentei ali naquele batente do banco, botei a mão assim de Senhor, eu não aguento mais, eu vou parar por aqui. E eu vi aquele braço assim, aquela mão me levantando. Você não vai parar por aqui, não é hora. Você tem muito para dar. E ali foi uma dor tão grande que eu entendi que se eu não me reconectasse, se eu não curasse as minhas feridas, eu tinha uma mãe para cuidar, porque eu sou filha única, eu tinha 3 filhos para cuidar. Então eu fui na dor. E ali eu entendi que eu precisava, gente, vocês não têm noção, que eu era fútil. Eu era uma pessoa fútil. Só queria ter, minha filha. Era bolsa de luxo, era tudo. Tudo. Era tudo. Deus é maravilhoso. E eu digo assim, Deus, ele me restaurou. Ele quebrou em cacos e me restaurou. E aí hoje eu vejo, hoje Deus é o centro da minha vida. Então eu precisei, gente, eu precisei ir lá no fundinho, sabe? Baixar o nível, o poder aquisitivo, ver que está sozinha, porque sempre eu dependia de alguém, não financeiramente, que eu sempre trabalhei, né? Sou funcionária pública, inclusive, aposentada, mas dependia emocionalmente. E ali eu estava só. Então, as minhas feridas emocionais, elas vieram todas à tona. Aquela criança interior, ela queria tomar conta de mim. Ah, você deixou sua criança interior? Não, eu respeitei, eu honrei, mas eu disse, a partir de agora, a partir daqui, eu sigo só. E eu preciso. E você, Senhor? Eu não tenho ninguém, eu só tenho a ti. Então, a partir de hoje, tu vai ser o centro da minha vida. E hoje eu sou totalmente independente. Eu não faço nada. Nada. Eu nunca digo essa palavra, nem nada, nem nunca, mas eu não faço. Sem permissão, sem dizer a ele que eu estou fazendo. Não faço. Porque só eu sei como minha vida foi, e como minha vida foi transformada, como eu passei do ter para ser. Hoje eu quero ser. Lógico que eu não sou perfeita ainda, tem muita coisa ainda para ser curada. Ninguém tem muita coisa para ser melhorada. E aí eu tento todos os dias ser melhor para mim mesmo, não é ser melhor para ninguém. Eu preciso ser melhor para mim, para através de mim. É por isso que hoje meu propósito é esse, é orientar pessoas, é acolher pessoas, é ouvir pessoas, é fazer que essas pessoas, as dores dessas pessoas também, essas feridas, elas sejam identificadas e sejam curadas. E aí quando eu digo assim, curar-se é um ato de amor próprio. Que eu me curei na dor, né? Eu me curei na dor. Veja que contraponto, eu me curei na dor. Ali eu estava me curando, mesmo toda doída, toda ferida, mas eu estava me curando espiritualmente. Um vaso nas mãos do oleiro. Entendeu? Então, assim, eu digo muito: curar é um ato de amor próprio. É decidir não deixar que as dores, hoje é do passado, mas foi no presente, que as suas dores hoje, né, definam quem somos hoje, quem somos no presente. É lembrar todos os dias que dentro de nós existe uma capacidade imensa de reconstrução. E existe um Deus que pode todas as coisas e a gente nem imagina como ele pode dar, né? E que mesmo as feridas mais profundas, elas podem se tornar marcas de superação, crescimento e fluidez, quando a gente se permite, quando a gente diz, Senhor, eu não aguento mais, então agora faz a tua parte, e ele faz. Foi isso que aconteceu comigo. Meu Deus, estou aqui maravilhada, Ana. Que lindo, né? Que experiência gloriosa, né? Você com Deus aí, com seu momento. Então, muitas vezes a gente não sabe, né, o que está por trás daquela cicatriz, né? Da profundidade do quanto Deus curou, restaurou aquela vida, né? Então, as marcas que as pessoas carregam, né? Então, muitas vezes a gente sabe assim, as pessoas querem o troféu, que é o pódio, mas não querem as cicatrizes, né? Não querem passar pelas cicatrizes. Então, fique com o meu sapato um dia, né? Fique na minha pele um dia, uma semana, né? Então, assim, gente, que podcast maravilhoso, né? Tô muito maravilhada de ter recebido a querida Ana Marques, né? Tem realizado um trabalho muito lindo com as mulheres e principalmente constelação, né? Que eu tive a oportunidade de ser uma das consteladas e foi libertador, transformador para minha vida. Indico para vocês também. Faça constelação, porque você vai identificar feridas
que estão lá bem silenciosos. E muitas vezes você está ignorando, está lá no oculto. E nesse momento de constelação, torna a dizer, é um espaço, né? Torna a dizer, porque eu já disse em outros momentos, né? Em outras oportunidades que eu estive com Ana, um ambiente muito acolhedor, muito seguro. Que Deus continue abençoando a vida dela, a vida de Pedro, do seu esposo também, né? Estão à frente desse lindo trabalho de constelação. E o quanto vocês passam essa segurança pra gente, de que a nossa dor não vai ser exposta, né? Porque isso é muito importante, né? Muito importante essa confiança. E vocês passam essa confiança pra gente, né? Que estamos sendo ali constelados. Então, louva a Deus pela sua vida, por esse seu sim para estar aqui hoje, compartilhando conosco, né? Tudo que você edificou nossas vidas nesse dia, nesse podcast. Que Deus te abençoe. Que você possa estar colocando aí suas redes sociais para que as pessoas possam seguir, né? E também fazer a constelação. Fazer a constelação. Eu que agradeço esse momento, né? Para mim foi um momento extraordinário, porque muitas vezes as pessoas veem você, mas não vê você. Não sabe o que você passou para chegar ali. Por isso que eu digo, gente, não deixe ninguém lhe definir, porque ninguém sabe do seu processo. Ninguém, só quem lhe define é Deus, porque Ele sabe, Ele está ali com você todos os dias. Então não deixe, veja o que você já passou. Ai, não deixe, ninguém lhe define. E cure essas feridas emocionais, porque você vai abrir para o novo. E deixa Deus entrar na tua vida. E aí eu quero falar de um encontro que eu fiz, encontros que curam, né? Que participou. E foi Deus também, gente, só para dizer, foi Deus que colocou no meu coração para me fazer isso. Ele disse: olha, faz com mulheres, transborda o que tu sabe. E eu fiz, e eu tive 31 mulheres, 50 inscritas, mas 31 que participaram. E para mim foi muito bom. E eu vou fazer todos os meses, 3 dias na semana. Fiz janeiro, vou fazer até dezembro. E aí eu faço, como sempre, eu faço tudo que eu faço, coisa de professor, coisa de pedagoga. Eu faço eu construo um e-book porque eu acredito que o conhecimento ele tem que ser fundamentado. E fiz esse, Encontros que Curam, né? Que todo o pessoal que participou vai receber um, viu? Então, gente, quem quiser saber mais, vem no meu direct. Me segue lá, eu sou Ana Marques Oficial, tá? Tem o Desperta Vida Mulher, que é uma comunidade que está se construindo agora, não é? Tem o Instituto Joana Marques, onde a gente trabalha e desenvolve pessoas, eu e o Pedro, junto com uma equipe multidisciplinar, tá? E vem com a gente, segue. Reconstrói tua vida, teu processo, tuas feridas emocionais. Muito obrigada. Gratidão, de verdade.